Olá pessoal, tudo bem? Ontem eu fiz uma live falando sobre a LGPD e comentei sobre as empresas que são certificadas em sistemas de gestão, principalmente a ISO 9001, terem necessidade de fazer adequação para a LGPD. E aí surgiram algumas dúvidas, o pessoal mandou algumas perguntas de maneira privada. Então hoje eu resolvi gravar esse vídeo para poder esclarecer um pouco melhor isso aí para o pessoal que é certificado, para as empresas certificadas. Então hoje é dia 28 de setembro de 2021, então vamos falar um pouquinho mais sobre essa necessidade de adequação à LGPD. Bom, então é o seguinte, pessoal. Vamos falar da ISO 9001 prioritariamente, que foram os clientes que tiveram dúvidas, são os certificados dos ISO 9001. Então entenda o seguinte, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela trata dos dados pessoais de pessoas naturais. Então, sempre que uma empresa for fazer tratamento dos dados, ou seja, o que é tratamento? Se a empresa acessa os dados, se ela armazena, se ela descarta, se ela faz qualquer coisa com esses dados, ela está tratando dados segundo a legislação. Então, aí a empresa vai lá, chega um cliente, ela coleta os dados do cliente. Ela já está tratando dados, porque a própria coleta já é um tipo de tratamento de dados. E aí tem que seguir algumas regras, né? A lei traz algumas regras. E por que isso se aplica a ISO 9001? Porque se vocês pegarem lá o item 8.5.3 da ISO 9001, estou até com ela aberta aqui na minha tela, ela trata da propriedade pertencente a clientes, né? Então fala que a organização deve tomar cuidado com a propriedade do cliente, né? E tem uma nota que fala o seguinte: uma propriedade do cliente ou provedor externo, então não é só cliente, mas provedor externo também, pode incluir, né, entre outras coisas aqui, propriedade intelectual e dados pessoais. Então, toda vez que você tem um sistema de gestão da qualidade, no caso que nós estamos falando da ISO 9001, você tem o compromisso com o tratamento de dados do cliente e dos provedores externos. Então, está na própria norma. Então, se tem uma legislação tratando sobre o tema, a empresa tem que obrigatoriamente se adequar a essa legislação. Lembrando, a legislação que tem que ser cumprida não é toda a legislação, senão nós estamos falando do sistema de gestão de compliance, né? Mas a legislação que se aplica àquele escopo. Só que quando eu tenho cliente naquele escopo, a legislação aplicada ao cliente deve ser considerada. Então, não tem como não considerar a Lei Geral de Proteção de Dados no sistema de gestão da qualidade. Então, as empresas vão ter que se adequar nesse sentido. Tá, então, só para esclarecer para vocês que são certificados, eu preciso, na verdade toda empresa precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, independente de certificação. Mas esse vídeo é mais específico, mais voltado para o público que já é certificado, para as empresas certificadas. Então, estou trazendo uma necessidade a mais. Se não é pela preocupação em tomar multa, em ser fiscalizado, etc, etc, pelo menos pela preocupação em manter o certificado, as empresas vão ter que se adequar, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Os auditores é importante que conheçam e para poder cobrar essa questão de proteção dos dados do cliente, dos provedores externos. Mas se vocês levarem em consideração ainda as partes interessadas, os requisitos das partes interessadas, em algum momento pode ter inclusive a questão da privacidade de dados para outras partes interessadas que não essas que são consideradas aqui. Então, desde da identificação de partes interessadas e os requisitos dessas partes interessadas, já tem que começar a considerar a questão da privacidade de dados. Mas se eu não estou falando de cliente nem provedor externo, que é o que está aqui no 853, quais seriam outras partes interessadas que também teriam direito à privacidade? Começa já pelo funcionário. Tá? O funcionário, ele é uma pessoa natural. A empresa tem os dados dos funcionários, tem dados da família, muitas vezes tem nome do cônjuge, RG do cônjuge, CPF do cônjuge, dos filhos, carteira de vacinação. Então vocês têm um monte de dados de outras partes interessadas que não são as do 853. O 853 fala de cliente e provedor externo. Mas como partes interessadas, lá no item 4.2, quando vocês forem avaliar questões de partes interessadas, né, requisitos, expectativas e necessidades, se vocês considerarem a privacidade como uma necessidade,
das partes interessadas, e eu entendo que a Lei Geral de Proteção de Dados se aplica até de uma maneira mais abrangente do que a gente falou até agora. Então, é importante que o auditor que for auditar considere isso, e a empresa que for ser auditada também considere nos seus termos de gestão a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou sempre à disposição de vocês e espero ter contribuído um pouco mais sobre esse tema. Valeu? Um abraço a todo mundo, fiquem com Deus e até breve.